noite. Lembra de movimentar um pouquinho o corpo. Quem precisar, descruza as pernas. Acha uma outra posição para ficar. E como eu falei ontem, hoje a gente vai começar a leitura de um novo livro do monge vietnamita Zen Thich Nhat Hanh, que chama Eu Busco Refúgio na Sangha, um caminho espiritual. Sangha, para quem não sabe, é a comunidade de praticantes. Primeiro capítulo. Espiritualidade no século XXI. Diz-se que o século XXI será um século de espiritualidade e creio que é necessário que assim seja se quisermos sobreviver. Tem havido um excesso de violência, de sofrimento, tanto desespero, confusão e medo. Assim, este deverá ser um século de espiritualidade, ou não haverá século nenhum. A espiritualidade é algo que podemos cultivar. Ser espiritual significa ser estável, calmo e pacífico, e ser capaz de olhar profundamente para dentro e para fora de nós. Significa termos a capacidade de lidar com nossas aflições, nossa raiva, ânsia, desespero e discriminação. É a capacidade de ver a natureza do interser entre as pessoas, nações, raças e todas as formas de vida. A espiritualidade deixou de ser um luxo. Temos que cultivá-la para superar as dificuldades de nossa época. Sozinhos somos vulneráveis, mas ao lado de irmãos e irmãs podemos nos apoiar mutuamente. Se nos dirigíssemos ao oceano como uma gota d'água, evaporaríamos antes de chegar ao nosso destino. Mas se nos tornamos um rio, se formamos uma sangha, com certeza chegaremos ao oceano. O ato de se refugiar em uma sangha permite que essa nos conduza, nos transporte, e desse modo sofreremos menos. Uma verdadeira sangha pratica o ensinamento da liberação e se torna livre. Uma verdadeira sangha pratica o ensinamento da compreensão e se torna mais compreensiva. Uma verdadeira sangha pratica a compaixão e se torna mais compassiva. Subir um morro do século XXI pode ser muito agradável se subirmos na condição de sangha. Se nos apoiarmos mutuamente, seremos muito mais fortes e poderemos facilmente resistir à tentação do desespero. O desespero é uma grande tentação no nosso século. Quer se trate de um líder político, um homem de negócios, um assistente social, um professor ou um pai, todos devem ser lembrados de que o céu azul ainda está presente para nós. Não devemos nos deixar dominar pelo desespero. É por esse motivo que precisamos de uma sangha. Uma sangha pode impedir que afundemos no desespero. A construção de uma sangha é a prática mais importante, a ação mais importante
de nosso século. Como poderá o século XXI ser um século de espiritualidade se não assumirmos o trabalho da construção de uma sanga? Jesus Cristo não teve muitos anos para construir sua sanga, mas passou muito tempo com seus discípulos e os ensinou bem. Ensinou-os a como caminhar, como entrar em uma aldeia, como tratar as pessoas na aldeia, como sentar, como comer, como dizer adeus de modo muito semelhante ao de Buda, ao ensinar seus monges e monjas. A sanga deve ser fortalecida por algum tipo de aspiração ou voto. Os discípulos de Jesus eram motivados pelo desejo de servir. Há algo de bom, algo de lindo no desejo de servir. É muito parecido com a mente de amor, a bodhicitta. Jesus estava tentando ajudar aquela mente de amor a crescer nas pessoas de seus 12 discípulos. Infelizmente, Jesus não teve tanto tempo como Buda para educar seus discípulos e construir uma sanga. Buda teve 45 anos para construir a sua sanga e foi ajudado por muitas pessoas como Shariputra, Maha Maudgalyana, está escrito Maha Maudgalyayana, Kayashapa, Kasyapa e outros. Maudgalyana, a gente fala. Nos últimos anos de sua vida, o Buda teve a oportunidade de encontrar o rei de Kosala, Prasanati. Este disse a Buda: toda vez que vejo a nobre sanga, eu tenho fé, confiança e respeito pelo Senhor Buda. Ao ver os bhikkhus são os monges, em sânscrito. Ao ver os monges e o modo como praticavam, o rei de Kosala ficava inspirado pela certeza, amor e confiança. Ao olhar para a sanga, ele viu Buda. Se a sanga pratica de modo apropriado, ele se torna uma verdadeira sanga e, portanto, dentro de si, a doutrina e o Buda. Como Jesus, Buda também encontrou muitas dificuldades. Houve muitas tentativas contra a sua vida e muitas pessoas tentaram trazer descrédito à sua prática. No entanto, imagine o dia em que Jesus ceou com seus discípulos pela última vez, a última ceia. Jesus estava ciente de que algo iria acontecer e levou o pão, que foi compartilhado com seus discípulos. Depois tomou o vinho e o compartilhou com seus discípulos e disse a eles: saboreiem este pão, meus caros, esta é minha carne, meu corpo. Degustem esse vinho, meus caros amigos, este é meu sangue. Esse foi o seu modo de dizer às pessoas que amava que ele estava nelas, em quem depositava completa confiança. Foi uma maneira de dizer aos discípulos: caros amigos, quero que tenham toda a minha sabedoria e toda a minha compaixão. Eu me entrego a vocês, como uma árvore se entrega inteiramente ao solo. Na última ceia, Jesus entregou a si mesmo a seus discípulos na sanga. Na sala de jantar de Upper Hamlet, em Plum Village, há uma placa com uma frase escrita em francês. Este pedaço de pão é o corpo do cosmos. Nós não dizemos que este pedaço de pão é o corpo de Jesus Cristo, mas dizemos o corpo do cosmos. É a mesma coisa, mas fala mais diretamente com as pessoas de nossa época.
Ao olhar para um pedaço de pão, você pode ver o cosmos inteiro, o céu, a terra, as nuvens e a luz do sol. Tudo pode ser reconhecido em um pedaço de pão. Isto é, ao mesmo tempo, muito espiritual e muito científico. Quando você come um pedaço de pão com plena atenção, estabelece contato com o cosmos inteiro. O cosmos está nutrindo você. O cosmos está se entregando inteiramente a você e você está se entregando inteiramente ao cosmos. Então, ao olhar para o coração de Jesus, vemos o desejo, a expectativa, a disposição de se entregar à sua sanga. Ele quer se refugiar na sanga. Ele quer construir uma linda sanga que seja a sua continuidade. Sofremos tremendamente durante o século XX. O individualismo prevaleceu, famílias foram desfeitas, a sociedade foi profundamente dividida. É por isso que, para conferir espiritualidade ao século XXI, este deve ser construído pelo espírito da união, onde juntos fazemos as coisas, fazemos tudo em conjunto. Quando você vive em uma sanga, você aprende a ver o corpo da sanga, o Sangakaya, como seu próprio corpo. Quando o rei de Kosala olhou para a sanga de Buda, ele viu Buda. Agora deveríamos ser capazes de fazer a mesma coisa ao olhar para o Buda Sanga. Deveríamos ver os elementos de Buda, os elementos da benevolência, da compaixão, da compreensão e não discriminação. Então, ao olhar para a Sanga, as pessoas sentirão confiança. Elas não se perderão no desespero. Quer moremos em Amsterdã, Londres, Munique ou Nova York, é nosso papel construir uma sanga. Precisamos uns dos outros para praticar a solidez, a liberdade e a compaixão. E com nossa prática, podemos lembrar as pessoas em nossa sociedade de que há sempre esperança. O céu azul está sempre aí, o reino do céu está sempre à mão. Deveríamos caminhar e respirar de tal maneira que o reino do céu, a terra pura de Buda, esteja disponível em cada passo e em cada respiração. É isso o que deveríamos fazer. Eu vou parar aqui. Como eu falei, ele é contínuo o livro, ele não tem, não são palestras como foi do Suzuki. Então eu vou achar pontos em que eu faço uma parada para a gente poder conversar um pouco, compartilhar um pouquinho do que ficou, do que vai ficando, né? Muito auspicioso, né? A forma como ele trata essa questão de nos prepararmos para um século da espiritualidade, um século em que a sanga, a comunidade é importante. E a imagem que ele traz aqui que me pegou é a imagem de que, como uma gota d'água, a gente não consegue chegar ao oceano, a gente evapora antes disso, né? Mas como um rio, a gente certamente chega. Às vezes a gente se sente muito insuficiente, muito pequeno, muito sozinho eu não consigo, né? E essa imagem de como um rio, sim, né? Como uma sanga, sim, é muito linda, né? Muito forte. Então vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.